meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Feliz mais uma vez Dia das Mães para as mamães que estão aqui, que estão em casa. Que Deus abençoe vocês. E hoje nós vamos meditar no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Apocalipse, pode seguir aí na tua Bíblia, por gentileza. Capítulo 3. Capítulo 3. É só papel que cai, Jesus. Com esse couro da Isabelle aí não dá. Não tem coração que aguente. Capítulo 3, todos acharam? Versículo 1 até o versículo 6. Então diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você, de modo nenhum, saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não diferentemente das outras cartas, a carta para a igreja de Sardes, o que Cristo vai dizer para essa igreja está atrelada à realidade da cidade. Talvez para nós as linguagens, a maneira como Jesus se apresenta ou se dirige para essas igrejas é muito forte, muito direta, mas Jesus está sendo muito pontual, muito específico para aquelas pessoas, e isso também é muito claro para nós aqui. Então a cidade de Sardes, ela teve o seu período de auge, muito tempo antes dessa carta ter sido escrita. Ela teve seu período de grandeza, de fama, de destaque, pelo menos mais de 700 anos antes de Jesus Cristo ter dado essa revelação para João, lá no final do 1º século, na ilha de Pátimos. Então, a gente pode dizer que é uma cidade que vivia da glória do passado. Ela vivia da sua fama, ela vivia da reputação que ela conquistou ao longo dos anos. Nesse período aqui, da escrita dessa carta, do recebimento dessa mensagem, essa cidade já tinha perdido o seu destaque, ela já tinha sido invadida, ela já tinha sido ajudada por Roma para ser reconstruída, ela está numa região de terremotos, ela já tinha sido destruída por conta de um terremoto, ela também já tinha sido destruída por invasões políticas de outros povos, os persas, por exemplo, mas o povo que lá vivia era um povo que a gente pode dizer que era um povo arrogante. Era um povo, o que significa dizer que eles eram arrogantes? Eram pessoas que confiavam em si mesmas. Eram pessoas que de alguma forma, eles confiavam na sua própria força e se escondiam na glória do passado.
Eles viviam da sua fama e da reputação que conquistaram ao longo dos últimos séculos. E isso reverberava na igreja que lá existia. Agora, tem um detalhe da cidade que vale muito a pena a gente destacar aqui, que tem tudo a ver com o que Cristo fala. A cidade antes da primeira destruição, ela foi construída sobre um monte. E ele era tão vigiado e tão difícil de ser escalado, de ser acessada, a cidade era tão difícil de ser acessada, que os soldados, quando vigiavam a cidade, eles conseguiam olhar em todas as encostas da cidade e não tinha como ela ser invadida. Não tinha porque ela era muito alta e todos os caminhos de acesso para aquele monte sobre o qual a cidade estava, eles eram vigiados. Mas ela foi invadida 5 vezes e 2 por falta de vigilância. A galera que vigiava dormiu. E aí os inimigos conseguiram achar uma rota, acessaram a cidade e a destruíram. Isso tem tudo a ver com o que Cristo vai dizer para a igreja agora. Ela, por falta de vigilância, 2 vezes foi invadida e foi destruída. Então, era uma cidade que estava morta, porque a população, as pessoas que conheciam Sardes diziam: como essa cidade ainda não acordou para ver a atmosfera de morte que tem nela. São poucos os que vivem, e eles se veem como pessoas vivas com a glória do passado. Só que isso já passou. Era como se alguém tivesse que chegar lá e dar um chacoalhão no ombro ou um tapinha nas costas e dizer: meu, acorda. Você está vivendo da glória do passado, são poucas as pessoas que vivem aqui, e vocês acham que vocês têm a fama de 700 anos atrás. Vocês já foram invadidos 5 vezes e 2 por falta de vigilância. Olha, se vocês não acordarem, o resto que tem aqui vai morrer. E aí Jesus Cristo se apresenta para a igreja dessa cidade, dizendo: estas coisas, né, ao anjo da igreja, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. É uma constatação que Jesus Cristo faz, porque assim como aquela cidade estava morta, tinham poucas pessoas vivas, eles viviam da glória do passado, Jesus Cristo está dizendo para aquelas pessoas: olha, vocês estão na mesma situação. Então vamos pensar, em primeiro lugar, nessa mensagem de hoje, irmãos, o que Jesus Cristo, o que lição a gente pode tirar para o nosso coração da maneira pela qual Cristo se apresenta para a igreja. Ele está dizendo: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Dizer isso não significa dizer que são 7 Espíritos, a gente tem uma pessoa na Trindade chamada de Espírito Santo, mas essa ideia de 7 significa algo completo, algo perfeito. É a terceira pessoa da Trindade que a gente já viu lá no capítulo 1, na apresentação que Cristo faz. Ele diz: estas coisas diz aquele que também, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, mostrando a completude dessa pessoa da Trindade, e mostrando que, embora seja uma igreja que o próprio Cristo diz para ela: você tem fama de estar vivo, mas está morta. É uma igreja que o pastor Jesus está dizendo para ela que ela morreu. Está dizendo para ela que ela se apoia numa imagem que os outros têm, mas o que é a imagem e a realidade são coisas de polos extremos. Aqui a imagem é de vida, mas a realidade é de morte. Mas mesmo para essa igreja que tem um diagnóstico, uma realidade do pastor Jesus dizendo que ela está morta, ele está dizendo: essas coisas diz aquele que tem o Espírito de Deus, é aquele que pode enviar o Espírito de Deus e que enviou o Espírito de Deus. E o que esse Espírito faz? Ele vivifica pessoas que estão mortas. O Espírito Santo de Deus
é aquele que vivifica a palavra de Jesus em pessoas que estão mortas. Gente, que esperança maravilhosa é essa? O Espírito Santo de Deus é aquele que é capaz de dar vida e fazer reviver uma igreja morta. Talvez, você esteja aqui e esse é um diagnóstico muito difícil de admitir. Que tenham coisas na tua vida que morreram. Coisas de Deus na tua vida que morreram. Mas é isso o que Jesus Cristo está dizendo. Para coisas que viveram e que hoje estão sem vida, há uma única esperança. O Espírito Santo de Deus, enviado por Cristo Jesus, que vivifica a palavra e torna a dar vida onde hoje existe morte. Cristo tem o poder de enviar o Espírito de Deus, e ele fez isso, os evangelhos, principalmente o de Lucas, nos mostra isso, e esse Espírito Santo de Deus está disponível para os crentes, porque a gente precisa buscar enchimento dele, e o fato dele dizer que ele tem esse Espírito, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, mostra que ele embora haja uma sentença, uma constatação de morte, ele é soberano na vida da igreja para que, por meio do seu Espírito, a palavra seja vivificada e pessoas ou áreas da vida que morreram possam tornar a viver. O Espírito de Deus, irmãos. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nessa apresentação que Jesus Cristo faz é uma mensagem dura. Está morto, mas para quem morreu, tem o Espírito de Deus que vivifica a palavra e torna a dar vida. E aí eu queria que a gente pensasse isso para nós. Eu queria que a gente pensasse se há alguma coisa na tua vida que você olhe e diga: Deus, é difícil admitir, mas isso aqui morreu. Ou, se como Sardes a gente está vivendo, não. Eu finjo que não vejo, eu finjo que, sei lá, eu tenho uma referência do passado, e essa referência do passado ela vai me alimentando, mas ela não vai sendo atualizada. Ela não vai sendo renovada, avivada dentro de nós. A gente vive de experiências do passado que marcaram, experiências com o Evangelho, com a palavra, talvez no momento da conversão, quando você viu que você foi regenerado, talvez em momentos em que você viu Deus usar você para alguma coisa, talvez em momentos em que você recebeu, teve insights da palavra, do Espírito com a palavra, de maturidade e despertamento de vocação e percepção do teu lugar no corpo de Cristo, talvez momentos em que você recebeu, em algum momento da tua vida, um dom do Espírito de Deus, porque a Efésios capítulo 4 nos diz que a graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então, todo mundo recebeu um lugar no corpo de Cristo, e isso é obra de Deus. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: olha, em algum momento da vida, isso já ardeu no meu coração, isso me marcou, fez muito sentido naquela época, seja conversão, despertamento de vocação, despertamento de ministério, ou as demandas da vida. Nossa, o meu casamento foi todo dirigido por Deus, foi todo, meus relacionamentos de amizade, de comunhão com os irmãos, minha vida sentimental foi toda regada de oração, de direção de Deus, de cumprimento da piedade, de uma vida aos pés do Senhor. E talvez isso tenha te marcado, mas hoje isso não faz mais parte da tua vida, por N razões. E é o momento da gente olhar o que Cristo tem a dizer para a igreja. Olha, verdades eternas, o que é do Evangelho e o que é da palavra, irmãos, não nos foi dado de uma vez para sempre,
Mas o mesmo Deus que fez isso lá no passado, em outro contexto, em outra época da tua vida, Ele é o mesmo Deus, a palavra continua sendo a mesma, ela não precisa mudar, ela não vai mudar, mas a gente precisa reviver verdades eternas. E quando isso não acontece, a gente precisa entender que a nossa vida, às vezes, ela pode estar morta. Eu vou usar uma imagem, é como se você estivesse vivo dentro de uma sepultura. Sepultado vivo. Eu estou numa clausura, eu estou aprisionado. Não consigo mais viver aquilo que vivi, mas, por outro lado, eu sei que eu estou andando com o tanque vazio, eu vou andando com uma pouca ou um restinho de força que me restou. E, às vezes, a gente vai andando com referências do passado. Mas a palavra de Deus, irmãos, na vida cristã, a gente precisa ouvir novamente a palavra. A gente não quer nada novo. Nós não estamos aqui atrás de uma nova unção, de uma nova visão. Nós não estamos aqui atrás, nós estamos aqui atrás do eterno evangelho de Cristo Jesus. Mas esse eterno evangelho de Cristo Jesus precisa ser renovado dentro de nós. Já disse isso, que há momentos na vida de um crente a gente precisa dizer: Deus, eu não quero nada novo, eu só quero que o Senhor fale a mesma coisa novamente. Só quero ouvir de novo a tua palavra. Só quero ter essa convicção de verdades eternas renovada dentro de mim. E há momentos, irmãos, isso faz parte da vida cristã, a gente precisa chegar diante de Deus e dizer: eu preciso me lembrar. Eu preciso me lembrar, para que a palavra de Deus ela seja renovada dentro de nós. Então eu queria que a gente, nesse momento, irmãos, a gente fosse honesto diante de Deus, para ver se essa sentença de Jesus Cristo se aplica a você e a mim. Porque só vai provar o Espírito vivificador, aquele que chega diante de Deus e diz: morreu. Só vai provar a experiência que Deus deu para o profeta Ezequiel, lá no seu livro, com aquele vale de ossos secos. E aí Deus vai perguntando para ele: esses ossos poderiam viver novamente? E ele vai dizendo: Senhor, o Senhor sabe. E qual é o instrumento para que daquela montoeira de ossos brote novamente um exército de pessoas vivas e fortes? Ele vai falando a palavra e o Espírito vai agindo. Palavra e Espírito Santo. São duas coisas que aconteceram naquela situação, na história do povo de Deus, no passado, lá no Antigo Testamento, em que naquele momento de abandono à verdade, eles estavam sem vida e Deus diz: eles estão assim, secos. Mas ouve a palavra de Deus, alguém ouviu a palavra, e alguém disse a palavra para aquelas pessoas, que foi o profeta, o Espírito de Deus entrou naquelas vidas, agiu pela palavra naquelas vidas, e elas voltaram a ter vida. E o processo de restauração foi passo a passo. Juntou osso com osso, veio tendão, veio carne, veio pele, entrou o Espírito de Deus, e eles se tornaram um exército numeroso, em pé. Porque o Espírito de Deus e a palavra agiu naquele lugar. Esse mesmo Espírito habita em você. Esse mesmo Espírito é enviado por Cristo Jesus para habitar na vida do crente, para poder trazer vida para aquele que está morto. E é a oração de um humilde chegar para Deus hoje e dizer: eu preciso que isso volte a viver. Então, aplicando isso para o nosso coração, eu me lembro não é a melhor referência do Antigo Testamento, mas eu me lembro de Saul. No livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, quando Deus chamou Saul, Deus não chamou, o povo pediu um rei para Deus, e Deus falou: tá bom, mas o rei
precisava ser ungido por Deus. E o profeta Samuel, ele vai dizer, olha, ele vai instruindo Saul, Saul nem tinha noção do que ia acontecer com ele, e aí em um momento ele diz, preste bastante atenção, o que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele, com aqueles profetas, você profetizará, e você será um novo homem. Essa parte final é a ação do Espírito de Deus com a palavra em você. O Espírito de Deus se apossará. E a palavra estará aí. E você será um novo homem. Para uma igreja que recebe a sentença de Jesus, você está morta. Mas estas coisas diz aquele que vê a morte, mas também ele é o único caminho de esperança para que a vida venha novamente. A vida para aquele que morreu. Seus relacionamentos morreram? Se o evangelho estiver lá, vem vida ali. Teu ministério morreu? Se a palavra e o Espírito de Deus estiver lá, a vida brotará. A tua comunhão com Deus está morta. Se a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus estiverem aí, a vida brotará novamente. Tua esperança pereceu, como disseram os ossos secos lá, naquela passagem dos ossos secos no livro de Ezequiel. Pereceu a nossa esperança se a palavra de Deus estiver aí e o Espírito de Deus estiver aí, a vida brotará novamente. Você olha para pessoas que estão mortas, que não estão aqui hoje. Fala, meu Deus, aquela pessoa está morta. Aquela pessoa está longe do Evangelho, aquela pessoa está distante, ela está por um fio. Pois ore, porque se o Evangelho de Jesus Cristo chegar àquele coração e o Espírito de Deus chegar lá, ela voltará a viver para Deus. Semeie com lágrimas em oração. Chore pessoas que não estão aqui diante de Deus hoje. Ore por aquela pessoa perturbada que está cega para o Evangelho. Aquela pessoa, seu parente, aquela pessoa no seu trabalho, na sua família, que você sabe que só o Espírito de Deus pode convencer aquela vida do pecado, da justiça e do juízo, mas seja um missionário na oração. Se Deus criar uma situação, envie o Evangelho para aquela pessoa, pregue a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e o Espírito de Deus age em conformidade com a palavra. O problema, irmãos, é que às vezes a gente perdeu a esperança para orar por pessoas. Mas a gente precisa anunciar o Evangelho para as pessoas, para que elas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Mas a gente também precisa saber que, mesmo distantes, a nossa voz às vezes não chega lá, ou Deus não cria uma situação de acesso, de poder compartilhar a palavra, mas nós precisamos e devemos orar por pessoas, para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Você morreu? Há alguma área da tua vida que morreu? Essas coisas de Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. O Espírito do Senhor, quando se apossa da gente, a gente vive na palavra. E a gente é um novo homem. Que nesta manhã, esse primeiro ponto da saudação de Jesus, desafie você a dizer, Deus, chega de morte. Chega de morte. Irmãos, a palavra não pode ser só um discurso que flutua na nossa frente. A palavra não pode ser só uma informação legal que a gente entende. Ah, legal, entendi a igreja. A palavra, ela precisa levar a gente a agir. E a primeira ação é a oração. Orar a palavra. É difícil, irmão, chegar diante de Deus e dizer, morreu. Difícil chegar diante de Deus e dizer, morreu. Mas
essa fala honesta não é a palavra final. A palavra final é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode vivificar aquilo que está morto. Agora, por que a igreja chegou nesse estágio? De não querer admitir morte, de não querer, de perder vida e ter uma vida sepultada. Porque, como a igreja chegou nesse ponto? Versículo 2 e versículo 3 que a gente já leu. O problema da igreja é que Jesus Cristo diz, olha, são poucos os que vivem. E se não mudarem, se não vigiarem, não acordarem, eles perderão vida também. Então, a primeira coisa do recado que Jesus Cristo nos dá é: comece a fortalecer o que de Deus há em você. Fortaleça o que de Deus há em você e que não morreu. Haja enquanto é tempo. E aí, se você não morreu, e que bom, mas se morreu, há esperança, porque o Espírito de Deus traz a palavra para trazer vida, a vida de Deus em nós. Mas o que há de Deus em mim e em você, o que há de Deus em mim e em você, a gente precisa zelar. Zelar. E aí, irmãos, eu vou ser muito honesto. Talvez você esteja aqui e eu vou dizer com um eu plural. Vários momentos na vida, quem nunca? E eu não estou aqui na condição de acusador, não. Eu estou aqui na condição de irmão íntimo de vocês, para dizer quem nunca disse, está por um fio. Ou é uma poeirinha disso aqui de Deus na minha vida. E a gente diz isso com uma safadezazinha, sem vergonha, que a gente diz assim, então, melhor que nada, né, Cris? Melhor que nada, né, pastor? Pois a palavra corta a nossa perna e deixa a gente cair de traseiro no chão e dizer assim, e fica esperto. Age enquanto é tempo, o que há de Deus em você, faça crescer. O que há de Deus é pouco, sobrou pouco, pois o que há de Deus em você, você fortaleça no Senhor, para que isso não morra. Então Deus está vindo para nós dizendo o quê? Saia da mediocridade. Saia da média. É pouco, pois Deus pega de poucos, eu não estou alegorizando, mas estou dizendo que pouco para Deus não importa. É o que há dele aí, pois isso precisa ser disponibilizado, consagrado, dedicado, buscado, regado, nutrido. A gente precisa ser servo de Deus nas coisas dele na nossa vida. Sardes estava vivendo uma paz, mas não era a paz de Deus, que é Jesus, era uma paz de cemitério. Era uma paz de morte, uma paz de ausência de vida. Não era uma igreja viva. Não tinha integridade ali, eles começavam as coisas e não terminavam. A gente viu nas últimas mensagens, para as outras igrejas, pelo menos tinha um pouco, olha, você tem fé, um pouco de fé, você guarda a palavra, você não suporta uma doutrina errada, como o Lucas destacou. Aqui não tem nem um pouco de amor, não tem nem um pouco de fé, não tem nem um pouco de perseverança, não tem um pouco de nada, não tem nada. É uma falsa paz. Não tem serviço, não tem atividade naquela igreja. Não há um coração inteiro dedicado a Deus, começa as coisas e não termina. Jesus Cristo disse, olha, as suas obras eu não as achei inteiras. Não achei inteiro, vocês não têm continuidade nas coisas que eu coloquei. Meu Deus. Meu Deus. Irmãos, a gente pede tanto as coisas para o Senhor. A gente pede bênçãos materiais, bênçãos espirituais. A gente é alcançado pela graça de Deus. E a gente se alegra no momento em que a gente recebe, mas as coisas de Deus precisam ser constantes. A gente não pode viver de experiências, e uma experiência, olha, não vai ter fim.
Se eu e você, a gente vive de bênção atrás de bênção, atrás de bênção, atrás de bênção, Deus dá. Meu Deus do céu, se nós pegarmos da pandemia para cá, até na dor, até no sofrimento, hoje o legado que ficou qual é? Tenho certeza que o legado, se a gente abrir o microfone para o testemunho, qual vai ser? Eu tenho uma bênção para contar, pastor. Ô igreja, eu tenho uma bênção para... Estou teatralizando porque é o que a gente faz no dia a dia. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é uma vida constante com Ele. E essa vida constante com Ele precisa ser vivificada pelo Espírito Santo de Deus com a palavra, e a gente precisa ser vigilante nas coisas que o Senhor nos deu, para que elas não morram. E aí eu queria perguntar para você e para mim, o que Deus deu para você? Deus deu coisas para todos nós aqui, a salvação em Cristo Jesus. É muita coisa. Deus deu o Evangelho, a palavra de Deus, o nosso alimento, é muita coisa. Jesus Cristo disse para a igreja de Sardes, com aquilo que você tem, que foi dado para o Senhor, haja enquanto é tempo. Seja vigilante. Foi por falta de vigilância que a cidade foi invadida e destruída 2 vezes. É preciso acordar. Lembre o que você recebeu o Evangelho. Obedeça e arrependa-se. Volte-se para Deus. Coloque em prática. Nessas horas, irmãos, parece que faltam motivos para a gente não colocar mais em prática. Para quê? Eu estou em outra igreja hoje. Aquelas pessoas fizeram isso comigo. Não tenho mais condições, eu não tenho mais tempo. Já passou o meu vigor da juventude. Agora são outros tempos, outros momentos, eu não sei mais. Aquilo fazia sentido no passado. Mas a gente precisa se lembrar que o Evangelho é a palavra de Deus para o homem em qualquer época, em qualquer lugar. As pessoas a gente precisa anunciar o Evangelho a todo homem, a toda criatura que o Senhor colocar diante de nós. Mas o jovem de hoje não vai mais para a igreja como a minha geração ia. O que põe um homem de joelho diante de Deus é a palavra do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A nossa missão é pregar o Evangelho. E o Espírito de Deus é que age no coração e na mente das pessoas, convencendo aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas hoje eu não vou mais conseguir ter uma vida devocional porque as minhas atividades são muito mais intensas hoje. É verdade, conforme a gente vai passando, as gerações vão mudando. Hoje uma criança já é estressada de tanta atividade que ela tem. Pois em todas essas coisas, Deus nos dá sabedoria para a gente priorizar a vida diante dele. Mas será que eu vou ter as mesmas experiências, as mesmas percepções, a mesma, o mesmo que palavra que você queira colocar? Comece a fortalecer o que de Deus está em você, para que isso não morra, haja enquanto é tempo. Isso não é uma palavra de ameaça. Isso é uma palavra de esperança. Isso não é, eu volto a dizer, irmãos, há momentos em que, numa fase da vida, a gente tem claramente a palavra aplicada para nós. Por exemplo, vou compartilhar a minha experiência de percepção de chamado ministerial. Foi na adolescência. É uma bênção. Aí passa a adolescência, chega na vida adulta. Eu não falo, Deus me chama de novo. Eu só falo, fala de novo, que aquilo que aconteceu lá também vale para essa fase, que está tão diferente daquela. E quando você entende isso por um trabalho de Deus, com a palavra, dentro do seu coração, você fala, muito obrigado, Senhor, eu fiquei rico. Pois agora eu já estou, aí vem os anos, nos 30 e pouco. Aí Deus me põe, por exemplo, para pastorear a igreja, a fonte. O que eu queria? Deus me dá uma nova visão, uma nova unção. Fala a mesma coisa de novo. Renova a convicção de que aquele chamado que foi lá na infância para a adolescência é pertinente, é para isso aqui também, para essa fase. E quando você tem essa percepção, o Espírito de Deus faz isso com a palavra, você fala, Deus, muito obrigado. Pois agora rumo aos 50. E a gente vai pedindo, Senhor, fala de novo a mesma coisa. Fala de novo a mesma coisa.
Irmãos, num relacionamento conjugal, por exemplo, de dois irmãos em Cristo, dois crentes no Senhor, o que a gente precisa fazer? O que é aquela ideia de renovar os nossos votos? É dizer, o amor continua o mesmo, as marcas estão aqui, o corpo já mudou, o cabelo, se tinha cor, agora está branco, se tinha, agora não tem, não tinha barriga, agora tem, sei lá. As marcas do tempo vão acontecendo, mas é tão bom poder dizer que os votos de amor e fidelidade são os mesmos diante de Deus. E que da mesma forma como a gente quis começar com o Senhor, a gente quer ser mantido por Ele, sustentado por Ele. A vida cristã é isso também. O que há de Deus em você, Ele não deu para morrer, Ele deu para crescer. Ele deu para que isso floresça. Ele deu para que isso possa ganhar vida. E a vida do Filho dele ser manifesta em você. Não deixe morrer. Não deixe morrer. Lembre-se. Obedeça. Arrependa-se. Volte-se para Deus. E pratique a palavra de Deus. E por fim, o Senhor Jesus, no versículo 4 ao 6, faz uma promessa para essa igreja. Até para uma igreja que ele deu uma sentença de que estava morta, ele faz promessa de vida e de vitória ao vencedor. Ao vencedor ele dá vestes brancas. Mesmo naquela igreja há pessoas que resistiram à tentação de se acomodar ao padrão da vida, e ele promete vestes brancas para o vencedor. E o que são essas vestes brancas? É a santidade de Jesus. Ele não está prometendo nada, ele está prometendo Ele nessas vidas. Santidade de Jesus. A santidade de Jesus, irmãos, é um presente de Deus para nós, operado pelo Espírito de Deus na nossa vida, e operar o quê? A vida de Jesus, o nosso Redentor, praticada na nossa vida pela graça de Deus e poder do Espírito. Essa é a promessa de vitória. Ah, pastor, eu queria que a vitória fosse a vitória na tribulação. A vitória na tribulação que é a santidade de Deus operada pelo Espírito na tua vida. O vencedor vai usar vestes brancas. E as vestes brancas é a gente ver a vida de Jesus operada em nós. Talvez esse seja um alvo a ser resgatado hoje. Talvez esse seja um alvo para a gente dizer, Deus, é um alvo de oração. Eu quero ver como alvo da vida cristã a santidade de Jesus operada em mim pelo Espírito. Um coração puro como o dele. Palavras firmes como a dele. Com equilíbrio de misericórdia, justiça, amor, bondade, graça. Quero olhar a vida com o olhar de Jesus. Quero olhar meu irmão, quero olhar o meu próximo, a mim mesmo, na nossa condição de sendo santificado pela santidade de Jesus. Isso é vestes brancas, irmãos. Isso é a nossa vitória, ter vestes brancas, a santidade de Jesus operada em nós. Várias vezes que a gente passa por uma luta, por uma dificuldade na sua vida, nos relacionamentos, no ministério, na vida cristã, nas esferas onde o Senhor te colocou, você tem que pensar, Deus, eu quero vitória, pois a vitória nessa situação que você está passando, no seu trabalho, nos relacionamentos, sabe qual é? A santidade de Jesus manifesta lá. Se a vitória chegar, você disser assim, eu disser assim, vem aqui, irmão, conta uma bênção para nós, para edificar a nossa fé e glorificar Jesus. Tem uma bênção para contar, conta, irmão. Eu ia dizer, se você chegar assim, irmãos, eu tive uma vitória, Deus, olha, Ele vingou os meus inimigos lá no trabalho, todo mundo que se levantou contra mim caiu por terra, Deus arrancou, uma oração imprecatória, Deus arrancou a orelha de todo mundo, as mãos foram levantar, já decepava o sangue, e aí, irmão, qual é o legado de santidade? Ah, pastor, não tinha pensado nisso não, então não teve vitória. Não teve vitória nenhuma aqui. Você está menos parecido com Jesus? A Bíblia está dizendo que a vitória do povo de Deus são as vestes brancas dele. É a santidade dele operada em você.
Então hoje a gente tem que voltar para a vida e dizer, Deus, eu estou nesse fronte aqui. Eu estou nessa luta. A pergunta é, Deus, eu quero bênçãos, e não é errado querer, mas eu preciso que isso seja feito com santidade. Sem santidade, não. E não faltam ofertas para que você pegue os atalhos do pecado. Às vezes, irmãos, pode ter o mesmo resultado, mas a trajetória foi toda sem cruz. A trajetória foi todinha a parte de Deus e do Evangelho. E o resultado foi o mesmo. Porque Deus é misericordioso e dá bênçãos, até para o ímpio ele dá bênçãos. Mas como é que foi a trajetória? Qual é o legado de santidade de Jesus no seu caráter? Nenhum. Então, meu irmão, ao vencedor eu darei vestes brancas. Ao final de toda a luta, eu e você, e eu sempre pergunto isso para mim, qual é o legado de santidade que Jesus deixou nisso daqui? Qual é o legado de santidade que você aprendeu? Pois é essa a sua vitória. Essa bênção passa. Mas o que de Jesus ficou no teu caráter e te marcou? Isso daí, irmãos, diabo não rouba, a carne não destrói, o tempo não apaga. Tem algumas marcas que eu olho, e eu vou até dizer para vocês uma bobagem aqui que não está na Bíblia, mas vou dizer porque eu estou em família. Tem algumas rugas que eu olho na minha testa e falo, eu sei a luta que gerou essa ruga aqui. E eu não tenho botox que eu quero, não uso esse negócio. Mas até uma vez um irmão, ô pastor, põe um botox na testa. Eu falei, não, irmão, essa marca aqui, essa marca eu vou deixar. Porque eu vou olhar no espelho e vou lembrar, isso aqui me mostra a santidade de Jesus. Eu sei a luta que eu passei. Mas eu não quero que essa marca fique aqui. Eu quero a marca no caráter. Isso aqui é a vitória. O Evangelho impregnado na vida. Talvez você esteja aqui dizendo, não tem uma bênção para contar. Pois você olha para a experiência de luta e prova e tribulação que o Senhor te colocou diante de você. E se você vê, nossa, eu estou mais apegado ao Senhor, mais parecido com Jesus. Eu estou revestido de Cristo e despojado de mim mesmo. Essa promessa, ela teve eco na tua vida. Teve eco na tua vida. Agora é triste, irmãos, quando a gente vê uma enxurrada de testemunhos e a gente não vê testemunho de vida. E a gente não vê ecos da santidade de Deus e da cruz de Cristo impregnado no caráter. Ao vencedor, Jesus, a vitória de um crente é a santidade de Jesus operada em você pelo Espírito. Para estes, o Senhor diz que quando Ele vier na glória, nós vamos participar de um cortejo com Ele, vestido de vestes brancas, que na verdade é as pessoas olharem e dizerem, Ele está revestido de Cristo e despojado de si mesmo. Essa é a nossa vitória, Jesus em cada um de nós. Irmãos, a gente tem aqui hoje alvos de oração. Primeiro se você está aqui dizendo, até você que está em casa e está pensando, meu Deus, eu já morri, eu só vou por obediência, ou eu estou andando no automático. Pare com isso. Hoje, o Senhor vem dizer, para aquilo que está morto, Ele quer trazer vida. Busque isso. Ou se você está dizendo, eu estou naquela teia de aranha, uma grama, uma poeira estoura. Seja responsável com aquilo que há de Deus em você. Fortaleça, isso precisa crescer. Se isso virou um discurso para você, não, eu vou andando assim, com um pouquinho mesmo. Integridade, inteireza, não faz mais parte da minha vida. Eu fui inteiro na minha conversão, pois a palavra de Deus vem a você e dizer, comece a fortalecer qualquer coisa de Deus que há na tua vida que não tenha morrido. Haja enquanto é tempo, seja vigilante. Lembre-se, obedeça e se arrependa. E se talvez você esteja aqui dizendo, mas não tenho uma vitória na minha vida, não tenho uma bênção para contar, lembre-se que a vitória do povo de Deus é a santidade do Filho de Deus operada na sua vida. E isso o Senhor pode fazer hoje, aqui e agora. Talvez você esteja num momento que Deus se calou. E Deus não vai falar nada.
Deus não faz as coisas quando a gente quer, Ele faz as coisas do jeito e no tempo dEle. Pois no silêncio de Deus e no tempo em que é o tempo dEle, não agir conforme o que você quer na tua agenda, mas Ele tem o tempo certo dEle, lembre-se de uma coisa, uma vitória, a maior de todas elas você pode vivenciar hoje, é a santidade de Jesus no seu caráter. Isso ninguém pode tirar de você. Isso é para crente, irmãos. Isso é para quem quer Jesus. A nossa vitória é a vida de Jesus em nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder pedir ao Senhor, Deus da vida, vida para aquilo que hoje encontra-se morto. Que bom saber que nós temos um Salvador, um Redentor vivo, que disse para João, João, não temas, eu sou aquele que morri e ressuscitei. E está revestido de glória, uma glória incorruptível, uma glória celestial, que também nos foi dada. A ti toda a honra, nosso Redentor ressurreto, aquele que ressurgiu dos mortos, aquele que venceu o pecado. Que conforto, que encorajamento para os nossos corações, que vem o poder do pecado. Mas há um triunfo sobre o poder do pecado. Que segurança para o nosso coração, aquele que vê o poder das trevas. Saber que nós servimos a um Redentor poderoso, que venceu e destruiu as obras de Satanás, agora e para sempre, diz a tua palavra. Que maravilha para o nosso coração é servir, conhecer e seguir um Redentor, que diz que esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É a fé cristã, centrada, fundamentada em Jesus, o nosso Redentor, aquele que se fez homem, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Bendito, maravilhoso, santo, Redentor, como a gente cantou. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar. Nosso pastor Jesus, aquele que nos enviou o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, constrangeu o nosso coração com a consciência de que nós somos pecadores, mas para um pecador arrependido, há a resposta de vida, a vida eterna, e essa vida eterna é Jesus, o Filho de Deus. Obrigado porque alguém pregou para nós, obrigado porque essa palavra chegou aos nossos ouvidos, obrigado porque a mensagem do Evangelho, ela foi pregada, não importa onde, não importa por quem, não importa, Senhor Deus, em que circunstância, talvez em que contexto eclesiástico, foi a mensagem do Evangelho que converte o pecador, e nós fomos convencidos, nós fomos transformados, regenerados pela mensagem do Evangelho. Não deixe que ela se vá. Não deixe, Senhor Deus, que ela se perca. Não deixe que a mensagem do Evangelho seja sufocada pelas lutas, pelos erros dos homens. Ó Deus, pelas experiências, pelas coisas ruins que o Senhor mesmo nos permitiu passar, ver, ouvir e até receber. Nada, Senhor, tem o poder de apagar o Evangelho de Cristo Jesus. Senhor Deus, que nesta manhã, Senhor, a gente prove a vida do Evangelho novamente. Senhor, a gente quer essa vitória, as vestes de Jesus em nós, operadas, ó Deus, a palavra operada em nós pelo Espírito. Essa é a nossa vitória, Jesus aqui. Nós oramos como Paulo pela igreja de Éfeso, fortalece-nos com poder pelo Espírito no homem interior, e assim Cristo habite nos nossos corações. A gente quer ser fortalecido com poder dentro de nós, para que Cristo habite. O Senhor sabe onde Cristo precisa ser forjado. O Senhor sabe onde Cristo precisa ser fortalecido dentro de nós. O Senhor sabe em que departamentos do nosso ser, em que lugares do nosso interior, a gente precisa provar a habitação de Cristo, Senhor Deus. Dá-nos essa experiência hoje.
Dá-nos essa experiência. Muda o nosso discurso, Deus. Muda o nosso discurso de dizer que morremos. Muda o nosso discurso de dizer que estamos por um fio. Faze-nos servos daquilo que é teu. Faze-nos, Senhor Deus, servos da obra de Cristo na nossa vida. Para que a gente zele por aquilo que ainda há do Senhor em nós. Que haja temor nos nossos corações nesta manhã. Que a gente vigie, Senhor. Que a gente conserve o que há de Deus em nós e faça crescer, Senhor. Regue com oração. Não deixe morrer, não deixe sem operação, sem atividade. Mas que a gente, Senhor Deus, exerça as tuas obras, Senhor Deus, na dependência do teu Espírito, em conformidade com a tua palavra. Torna-nos íntegros, Deus. Livra-nos de uma vida porcionada, fragmentada, dividida. Livra-nos de um interior, Senhor Deus, fragmentado. Livra-nos de um interior, Senhor Deus, dividido. Livra-nos, Senhor Deus, de um coração, Senhor Deus, apático. Livra-nos, Senhor Deus, de um coração marcado, ó Deus, mais pelas experiências, Senhor Deus, do que pela santidade de Jesus. Une essas duas coisas. Dá-nos discernimento, Senhor Deus, nesta manhã, para que as nossas experiências de luta e de, Senhor Deus, tribulação, Senhor Deus, gere em nós vestes de Cristo. Essa é a nossa vitória, Senhor. Não deixe que a tua palavra se perca. Atrai-nos para a oração, Senhor. Atrai-nos para a busca na leitura do Senhor, pela leitura da palavra e uma vida de oração. Atrai-nos, Senhor Deus, para uma vida, Senhor Deus, aos teus pés, gastando tempo com o Senhor, sendo cheios do teu Espírito, Deus. Dá-nos, Senhor, a percepção de que a vida é aos teus pés, de que a alegria plena é no teu santuário, na tua presença, Senhor. Afina o nosso gosto à tua santidade, Senhor. Põe em nós nojo do pecado. Põe em nós, Senhor Deus, nojo por aquilo que te desagrada. Põe em nós, Senhor Deus, percepção de pecado. Torna-nos sensíveis à tua santidade, e a tua santidade que ela nos torne sensíveis àquilo que te desagrada. E aquilo que te desagrada, Deus, a gente não tenha, ó Deus, não sejamos frouxos, mas a gente seja pronto para jogar fora. Para lançar fora por amor a ti, Deus. Sabendo, Senhor Deus, que o Senhor é o bem maior. O Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é o nosso tesouro, Deus. Vem, Senhor, e nos visita. Tua palavra está lida. Tua palavra está, Senhor Deus, diante de nós. E nós, Senhor Deus, não queremos só conhecer a palavra. Nós queremos nos relacionar com o Deus da palavra. Nós não queremos só conhecer a palavra. Nós queremos, Senhor Deus, ter experiências com o Deus da palavra. E a nossa experiência, o que pedimos ao Senhor nesta manhã é: dá-nos, Deus, vida naquilo que morreu. Torna a trazer vida naquilo que está morto, Senhor. Só tu podes fazer isso. Eu oro, Senhor Deus, por pessoas que estão mortas nos delitos e pecados. Pessoas da minha família, Senhor. Pessoas amigos. Junto com os meus irmãos, nós semeamos, ó Deus, com lágrimas essas pessoas, dizendo: só o Senhor pode convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Faze-os lembrar da palavra que leram, que ouviram, Senhor Deus. Converte pessoas. Liberta das garras de Satanás, Senhor. Traz, Senhor Deus, pessoas que precisam ser alcançadas, ó Deus, pelo Evangelho, ou pessoas que precisam ter o Evangelho relembrado, reavivado, Senhor. Só tu podes fazer isso, Senhor. Faz isso na vida dos nossos filhos, dos meus filhos, Senhor. Das crianças desta igreja, Senhor. Convence elas, Deus. A gente é, ó Deus, pastor dessas vidas como pais, mas nós clamamos, ó Deus, para que a palavra que está lá sendo anunciada agora, numa linguagem para a idade deles, Deus, chegue ao coração. Destrave aqueles corações, Senhor. Convença eles do pecado, da justiça e do juízo. Põe amor pelo céu naqueles corações, Senhor.
Renova o evangelho na mente deles, Deus. Ó Deus, a gente ora por pessoas que estão longe da igreja, Senhor. Pessoas que um dia foram fervorosas na fé. Irmãos nossos que a gente olha e diz, Deus, que saudade dessa pessoa. Pessoas que estão, Senhor Deus, talvez num estado de apatia por um fio ou romperam com o evangelho. Só o Senhor pode alcançar essas vidas, mas o Senhor pode. O Senhor pode alcançar essas vidas, Deus. Eu oro pelo meu irmão, Senhor. Eu oro por pessoas desta casa, Senhor Deus, que nós queremos, Senhor Deus, ver aos teus pés, Senhor, te servindo. A gente chora essas vidas diante de Deus com amor. A gente pede restauração de pessoas, a gente não fica feliz de ver alguém desviado, Deus. Por favor, Deus, torna a dar vida naquele que morreu. Que essa estatística de desvio, Senhor Deus, caia. Que haja, Senhor Deus, convencimento. Ó Deus, que essas pessoas, Senhor Deus, abandonem o orgulho e saibam que mais vale a palavra de Jesus do que o erro dos homens, Senhor. Tua palavra não está algemada. Ela é viva, Deus, para trazer pessoas de volta para Ti. Converte pessoas na nossa geração, Senhor. Faz esta casa, Senhor Deus, ser um celeiro de missionários e evangelistas. Que o evangelho exploda de dentro de nós ao ponto da gente não conter o anúncio do evangelho no trem, no metrô, no trabalho, Senhor Deus. Sabendo que essas vidas que não te conhecem precisam ouvir a mensagem do evangelho, Senhor. Que isso comece dentro da nossa casa, Deus. Clamamos por amor aos perdidos e aos nossos irmãos que se desviaram, Senhor. A gente semeia com lágrima na oração, Senhor, e cremos que a gente pode voltar colhendo com júbilo. Por favor, ó Deus, dá vida. Volta a dar vida, Senhor. Volta a dar vida. E que essa experiência comece com a gente, aqui dentro dessa casa. Nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos com o Senhor, nossos relacionamentos com aquilo que é teu, nossos relacionamentos com os irmãos no casamento, em todos os lugares que o Senhor nos colocou, ó Deus. Responde a nossa oração por tua graça e misericórdia e bondade, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Ousemos ter esperança. Ousemos ter esperança.